Olá pessoal, iremos resolver os exercícios de matemática da aula 12, continuação de matemática financeira com a professora Denilson. Vamos lá. Pessoal, essa aula nós vamos falar um pouquinho de porcentagem. O símbolo porcento, essa barra dividindo os dois zerinhos, então é usado para designar porcentagem. Quando eu escrevo dessa maneira, então aqui o que significa esse assunto aqui? Eu posso escrever 1% desta forma, eu posso escrever ele usando uma fração centesimal, 1 dividido por 100, e posso escrever na forma decimal, que é o resultado de 1 centésimo. 5%, que é 5 dividido por 100, ou 5 centésimos. 10%, que é 10 dividido por 100, ou 1 décimo. 120%, que é 120 dividido por 100, ou 1 inteiro e 2 décimos. E assim por diante. Mas vamos ver os exercícios, que é bem mais fácil de entender do que a teoria. Nosso primeiro exercício dessa aula. Uma pessoa pagou 20% de uma dívida. Esse R$ 4.368 correspondem a 35% do restante a ser pago. Qual será o valor total inicial da dívida? Pessoal, esse exercício, veja que ele é longo, a interpretação dele assim, se não interpretar direito, erra o exercício e não consegue nem fazer. Então, o que a pessoa fez? Ela pagou 20% de uma dívida. Quem paga 20% fica devendo 80%. E ele diz que desse restante da dívida que a pessoa ficou devendo, 4.368 correspondem a 35% do restante. Então, primeira pergunta, após ele pagar 20% da dívida, quanto que ele ficou devendo? Depois que ele pagou esse 20%. Eu sei que 35% desse resto que ele ficou devendo corresponde a 4.368. Mas qual é o total que ele ficou devendo após pagar 20%? O total sempre é 100%. Esse valor eu não sei, então eu coloquei X. Uma outra coisa importante para resolver esse exercício. Isso aqui são os famosos exercícios de regra de 3. Quem é maior, 35 ou é 100? Lógico que é 100, então eu vou apontar a seta para o lado do maior. Se 35% da dívida é 4.368, 100% da dívida vai ser um valor maior ou menor que 4.368? Um valor maior, eu não sei quanto que é, mas eu sei que o X vai ser um número maior que isso daqui. Então vou apontar a seta sempre para o lado do maior. Quando as setas, usando esse esquema, estão apontadas para o mesmo lado, seja para cima ou seja para baixo, tanto faz, nós temos aqui uma grandeza diretamente proporcional. E se as grandezas são diretamente proporcional, isso aqui é como se fosse uma fração. 35 está para 100, assim como 4.368 está para x. Nós multiplicamos cruzado. O que eu estou fazendo? Estou multiplicando o numerador com o denominador. Numerador com o denominador. Esse é o conceito matemático. Mas a regrinha, o macete, multiplica cruzado. Então o que eu vou ter? 35 vezes x, 35x. 100 vezes 4.368. 35 está multiplicando, passa dividindo. Fazendo esse cálculo, nós vamos chegar ao número 12.480. Quem é esse 12.480? É 100% do restante da dívida. Mas é toda a dívida inicial? Não, ele já tinha pago 20%. Então isso aqui representa 80% da dívida total. Mas o que o exercício pergunta para nós? Qual será o valor total inicial da dívida? O valor total inicial da dívida eu não sei. Mas eu sei que após ele ter pago 20%, ele ficou devendo 12.480, que corresponde a 80% da dívida. Vou estabelecer uma outra relação matemática. 80% da sua dívida equivale a 12.480. 100% do total da sua dívida é X. O 100 é maior que 80, seta para baixo. O total da dívida com certeza vai ser maior que os 80%. Então seta para baixo. Novamente grandezas diretamente proporcional. Como que faz?
multiplica cruzado. Fazendo a continha, 80x, 100 vezes 12.480, 80 que está multiplicando passa dividindo. Fazendo essa continha, nós vamos chegar ao resultado de R$ 15.600, que é o total da dívida. Professor, mas essa flechinha, e se eu for fazer algum exercício e a seta der uma para cima e outra para baixo? Daí nós temos grandezas inversamente proporcional. Daí você não vai multiplicar cruzado, você vai multiplicar em linha. Ficaria assim, 100 vezes x, que é igual a 80 vezes 1.480. Não é o caso desse exercício. Mas quando a grandeza for inversamente proporcional, eu uso esse algoritmo matemático. Multiplique em linha, ok? Próximo exercício diz o seguinte: uma rede de estacionamento cobrava R$ 5,00 por 3 horas. Então, eu podia deixar meu carro durante 3 horas, eu pagava R$ 5,00. E agora, ela cobra R$ 5,00 por 2 horas. Ela fala, não aumentei o preço, só diminuiu o tempo. Mas se eu precisar guardar meu veículo por 3 horas, eu vou pagar mais caro. Então, o que vem a pergunta? O aumento do preço do estacionamento foi de quanto? Então, qual o raciocínio que eu usei aqui? Se eu deixar o meu carro 2 horas, eu pago 5. Mas se eu deixar o carro 3 horas, que era o combinado antes, quanto que eu vou pagar? Né? Por 2 horas eu pago R$ 5,00. Por 3 horas eu vou pagar mais. Então aumenta aqui, grandezas diretamente proporcionais. Multiplica cruzado. 2x, que é igual a 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. O 2 está dividindo, multiplicando, passa dividindo. Qual a resposta? R$ 7,50. Então, o que eu gastava R$ 5,00 para deixar meu carro 3 horas, agora gastamos R$ 7,50. Mas o exercício não perguntou qual foi o aumento em dinheiro. Ele pergunta em porcentagem. Então, qual o raciocínio que eu fiz aqui? Bom, se eu pagava R$ 5,00 e foi para R$ 7,50, teve um aumento de R$ 2,50 em dinheiro. R$ 5,00 representava 100% do preço. R$ 2,50 representa X. Então, logo que o 5 é maior que o 2,5 e essa porcentagem do X aqui também vai ser menor que 100. Mas as setas estão apontadas todas para cima, todas para o mesmo lado, grandezas diretamente proporcional. Multiplica cruzado. Então, vamos ter 5x, que é igual a 2,5 vezes 100. Vai ficar 2 vezes 5 vezes 100 dá 250, o 5 que está multiplicando passa dividindo, 250 dividido por 5 dá 50% de aumento. Alguém falou, professor, mas é preciso fazer conta? Se era 5, foi para 7,50, aumentou a metade do que eu pagava, a metade de 50%. Não precisa. No vestibular eu recomendo que vocês façam conta, se conseguir fazer de cabeça, não, ganhe tempo. Mas o nosso objetivo nesse momento é ensinar como fazer a porcentagem. Isso vale para exercício fácil e vale para exercício simples. Né? Aqui o objetivo não é só a resposta. O objetivo é aprender, é criar conhecimento. Pessoal, veja o 3, que é um exercício longo. Cuidado com o texto longo. Se não presta atenção na leitura, se perde na metade e não sabe nem o que está perguntando. Então vamos ao enunciado. O número de gols marcado nos 6 jogos da primeira rodada de um campeonato de futebol foi 5, 3, 1, 4, 0 e 2. Na segunda rodada serão realizados mais 5 jogos. Qual deve ser o número total de gols marcados nessa rodada, quer dizer, na segunda, para que a média de gols nas 2 rodadas, cuidado, que não é a média da segunda rodada, é a média das 2 rodadas, seja 20% superior à média obtida na primeira rodada. Primeira coisa, nós temos que saber a média de gols na primeira rodada. Então, a primeira rodada são 6 jogos. Muito simples, basta somar os 6 resultados, né? Então, o primeiro jogo foi 5, mais 3, mais 1, mais 4, mais 0, mais 2, então está aqui, ó, a relação. E tudo isso dividido por 6, média aritmética simples, né? Então, fazendo essa continha, nós chegamos ao resultado, que a soma é isso aqui, acabei repetindo uma linha desnecessariamente aqui.
O resultado da soma aqui deu 15, dividido por 6. Então, nós tivemos 2,5 gols por rodada. O que nós queremos? Que aumente a quantidade de gols. Aumente em quanto? Aumente em 20%. O que é 20%? 20% é 20 dividido por 100, que é 0,2. Aumentar 20% é o mesmo que multiplicar por 1,2. 1 é o que eu tenho. O 2 depois da vírgula vem daqui, é o que cresceu. Por exemplo, se eu tenho 100 reais, aumentar 20%, o meu dinheiro vai para 120. Se eu tenho 100 e multiplico por 1,2, também vai a 120. Ok? Então, se a média foi de 2,5 e vai aumentar 20%, né, multiplico por 1,2, nós vamos ter uma média de 3 gols. Agora, o que acontece? A média que eu quero agora aqui, o total de gols da segunda rodada são 5 jogos. Da primeira rodada são 6. Então a média que eu quero é envolvendo todos os jogos. Então nós vamos ter ao todo 11 jogos. Os gols da primeira rodada eu já sei que são 15. Os gols da segunda rodada eu não sei quanto que é o nosso número X. Mas esse X tem que ser o número exato para que, somados os gols da primeira rodada com os gols da segunda rodada, dividido por 11, a média de 3, que o 3 é 20% a mais que a primeira. Então nós temos aqui uma equaçãozinha matemática, né? O 11 que está dividindo passou multiplicando, ficou igual a 15 mais x. O que eu vou ter agora aqui então? Eu vou trocar todo mundo de lado, então vou pôr o 15 mais x do lado esquerdo, e 11 vezes 3 é igual a 33. Então x vai ser igual a 33 menos 15. X é igual a 18. Então terão que ser marcados 18 gols. E de fato, se eu somar 18 com 15 dá 33. Dividido por 11 vai dar exatamente 3, que é a quantidade de gols com 20% ou mais que a primeira rodada. Fechamos o exercício. Pessoal, chegamos ao final de mais uma correção de exercícios. Estudem, por favor. Precisando de nós, nos chame. E bons estudos. Esse exercício de porcentagem que geralmente envolve regra de 3. Pessoal, no mínimo 30% dos exercícios do Enem, em algum momento, vocês irão usar regra de 3. É a parte da matemática que mais usa no dia a dia da nossa vida. Até para fazer uma receita de bolo, é uma regrinha de 3. Se você gasta 2 ovos para fazer uma medida, se for 2 medidas, você vai gastar o dobro. 4 ovos e assim por diante. Pessoal, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, pessoal.